A Mary do filme, que eles não Sim, esclarecem, aliás, que é Mary McCarthy, uma escritora tal de sucesso, que era grande amiga dela. Ele, no funeral de Hannah Arendt, chegou a pronunciar palavras comoventes como o mundo ficou mais frio sem o seu calor. São coisas ditas por ele. Ora, o filme dá a impressão realmente de que todas aquelas pessoas... Naquela cena, que você lembra bem, de uma espécie de julgamento dela, eu achei que o filme aproximou-se muito de uma coisa bem americana, que é terminar o filme num julgamento com os bons vencendo e os maus sendo debochados, ridicularizados, quase caricaturados. Eu achei que aquela cena é muito cinematográfica, não no melhor sentido da palavra, porque aqueles três professores que praticamente formam uma espécie de inquisição contra Hannah Arendt e as ideias dela na escola, pela mise-en-scène, pela direção, pela edição do filme, saem com o rabinho entre as pernas, no meio dos estudantes embevecidos, uma garota, aliás, que parece até com Hannah Arendt jovem, comovida com toda aquela beleza de lição que está ouvindo, que é uma bela lição. Mas eu acho que nesse sentido o filme presta-se a algumas, digamos assim, retificações, ou pelo menos alguns bemóis, algumas considerações críticas. Acho... Vou repetir. A gente vai entrar no terceiro bloco e eu vou colocar uma questão que me inquietou muito. Eu acabei de assistir essa semana, é um documentário da BBC sobre Por Dentro do Estado Nazista, onde mostra todo o planejamento estratégico, a logística e a preocupação do nazista em como matar com aquela quantidade de judeus e incinerar de forma mais eficaz possível. É realmente assustador, é uma coisa impressionante, eu recomendo que assistam isso. Por Dentro do Estado Nazista, um documentário da BBC, mostra essa preocupação e essa busca pela eficácia operacional de uma ação e de dizimar pessoas. A construção de fábricas de morte, né, da morte. E em Freud, no seu Mal-Estar da Civilização, a tese principal dele é que tudo que se diz sobre civilização é uma tentativa de domesticar a pulsão, aquele que é mais primitivo do sujeito, né? E o que eu percebo com relação a esse Estado nazista é como se a pulsão tivesse enraizado por dentro do Estado e passou a ter um papel, um status de lei. Você vê nesse documentário depoimentos de ex-funcionários de Auschwitz, e diziam, não, a gente estava cumprindo a lei, aquilo era uma lei. Inclusive há um depoimento chocante, porque o governo francês manda para Auschwitz 4.200 crianças de 5 a 10 anos de idade, que tinham sido preservadas no primeiro momento, e no segundo momento ele decide mandar para Auschwitz. Todas essas crianças são mortas com o gás e queimadas, e o funcionário que queimou as crianças diz, é um absurdo. Para mim, no momento, eu sabia que uma criança não é uma ameaça a ninguém, não é um inimigo de ninguém, mas o nosso inimigo era o sangue judeu que estava nessa criança, que poderia ser no futuro um adulto judeu que era uma ameaça ao Estado nazista. Então, eu queria provocar vocês para a gente pensar como é possível essa pulsão tão primitiva, né, que o Freud teoriza lá no Mal-Estar, ela penetrar e ter o status de lei, o status de condução moral, inclusive, para o funcionário, para o cara da SS dentro do Estado nazista. Bom, João, eu não vou me arriscar, até porque eu ficaria completamente embaraçado de alguma reflexão psicanalítica na sua frente. Não, mas... não, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa que você diz, do horror de tal empresa de você aniquilar pessoas pelo pertencimento a uma raça, suposta raça. Se já é difícil a gente dizer o que é raça negra ou raça amarela, tal, e nesse caso você tem características externas bastante fáceis de diferenciar uma pessoa de cor negra de uma pessoa de cor branca, imagine diferenciar uma raça judia depois da diáspora judia, de
toda a miscigenação que houve, etc, etc. Bom, sem entrar por aí. Essa é uma questão realmente terrível, para a qual talvez não haja até agora e nunca haverá uma resposta satisfatória. Como é que um regime perdendo uma guerra, dedica-se com tal desvelo a tal empresa louca, e como, aliás, acentua muito bem Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo, que é de 1951, e Eichmann, Jerusalém, de 1963, portanto 12 anos depois, como ela desliza de um conceito de mal radical para um conceito de banalidade do mal. Veja, em Origens do Totalitarismo, mais ou menos, ela termina o livro dizendo que se alguma lição que o nazismo nos tenha dado é que ele nos deu a oportunidade de conhecer realmente o mal radical. E ela explicita o que é que ela está dizendo por isso. É o fato de que você tem ações que são abomináveis e que já não podem ser atribuíveis a qualquer objetivo razoável. Isto é, quando você chega a uma monstruosidade daquela, sem nenhum tipo de vantagem para aquilo já que você estava fazendo, porque a Alemanha estava perdendo a guerra. Boa parte, enfim, alguma parte do esforço de guerra de um país já virtualmente derrotado foi desviado para uma empresa louca daquela de exterminar os judeus da Europa. Por isso ela chamou de mal radical, porque é uma coisa tão monstruosa e para a qual você já não pode atribuir motivações compreensíveis. Porque, veja, a crueldade pode ser perfeitamente compreensível. A escravidão é compreensível. A escravidão dos negros aqui na América tem um motivo econômico muito claro. Era para edificar a Casa Grande, enfim, toda essa... Mas, Luciano, eu acho que aí entra uma questão que a Hannah Arendt aborda exatamente nas origens do totalitarismo, Sim. que é exatamente quando ela estuda como se formou esse antissemitismo, que tem a ver com a coisa do bode expiatório, quer dizer, a maneira como os judeus se portaram, ora sendo assimilados, ora não, e com peso muito grande na família. O vínculo principal era um vínculo familiar, quase que afastado das relações de classe. Sim. Ao mesmo tempo se incorporando no financiamento do Estado, né? Sim. Primeiro nos bancos, ligados aos reinos, e depois numa coisa que foi quase um prenúncio do multinacionalismo, né? Sim. Quer dizer, com a casa de Rothschild, foi um prenúncio da globalização que vem depois. Sim. Então, na verdade, esse é que é o ponto que eu acho mais interessante. Hannah Arendt não chegaria à banalidade do mal sem ter passado por toda essa dissertação, todo esse ir a fundo na questão da formação do antissemitismo. Eu acho que é aí que está o buzile da questão. Bom, olha, eu volto a uma questão, ao que eu tinha dito anteriormente. Não é fácil compreender essas coisas no sentido de você dar uma explicação que razoavelmente você aceite. Porque, bom, primeiro, em Origem do Totalitarismo, ela enfatiza que esse antissemitismo moderno, digamos, adotado pela Alemanha nazista, já é bem diverso do antissemitismo tradicional, por motivos religiosos, enfim, a raça, o povo que matou Jesus, etc, etc. Esse racismo nazista está muito mais ligado a um certo racismo científico típico de meados do século XIX, que desenvolve toda uma literatura contra a miscigenação. Desde que você aceite que há raças diferentes com características que lhes são próprias, quando você mistura, você corre o risco de misturar e acentuar as duas qualidades ruins serem mais importantes do que as duas qualidades boas. O arianismo que nossa Oliveira Viana importou aqui. Sim, mas Nina Rodrigues, Oliveira Viana, todo mundo navegava nessas águas. Euclides da Cunha, os Sertões, ele também adota toda essa explicação racial para esses fenômenos históricos. Bom, Hannah Arendt gosta muito do conceito de cristalização, isto é, nada que aconteceu estava determinado, simplesmente em determinado momento, determinadas circunstâncias, cristalizam-se fenômenos que seriam prelúdios, que seriam
condições de possibilidade, eu não sei se eu estou utilizando um termo que não se aplica, mas que não era necessariamente não deveria desembocar ali. Então veja, Origens do Totalitarismo, que no início, aliás, tinha um título que eu acho bem melhor, que seria Os Três Pilares do Inferno. Origens do Totalitarismo é um título tão banal, tão neutro, eu não gosto, mas enfim, acho que por razões editoriais, Três Pilares do Inferno viraram Origens do Totalitarismo. São 3 grandes seções do livro dela que compõem o antissemitismo, o imperialismo, o totalitarismo. O antissemitismo e o imperialismo se juntam nessa empresa louca desse amálgama, dessa cristalização de velhos fantasmas que, lógico, envolvem motivações religiosas, mas, sobretudo, motivações biológicas, motivações à raça, ao sangue, temas bem típicos do século XIX. O colonialismo deu o imperialismo colonialista deu uma importância muito grande a isto. Como é que você justifica você expandir o Império Britânico para além da simples empresa de extrair dinheiro, sem justificar ideologicamente que você está está fazendo uma missão colonizadora, o que implica a desigualdade de raças e de estágios e tal. Então há uma cristalização louca, histérica, perversa, mas que é difícil de você entender como você chega a um paroxismo daquele, em que um Estado daquele, perdendo uma guerra, dedica-se a isso. É nesse sentido que ela chama de mal radical, porque você já não pode compreender os motivos humanos de tal coisa. Bom, com Eichmann, isso 12, 13 anos depois, o que ocorre é o seguinte, é que ela que tinha falado em mal radical, talvez as coisas não devam ser excludentes, embora dê a entender que sim. Ela deparou-se com um sujeito que ele. Ela diz, ele é normal, e isso é que é assustador. E daí a ideia dela de que aquela loucura pode acontecer em qualquer país, com qualquer povo, no mundo moderno, que é dominado por uma coisa chamada burocracia. Quer dizer, desde que você comece a desenvolver uma lógica burocrática, esta lógica é uma lógica política que se embrenha numa burocracia destinada a fazê-la, isso pode como que tomar uma velocidade própria, uma dinâmica própria e ser levada até o fim, com, digamos, racionalidade extrema entre meios e fins e uma irracionalidade extrema no que diz respeito aos fins. É sobre essa burocracia que esse documentário coloca, é que houve uma ação de colaboração com vários estados europeus em relação ao nazismo. Então eles têm documento, por exemplo, como a Eslováquia, ela pretendia expulsar 90 mil judeus, e o governo alemão disse, não, eu só preciso de 20 porque eles vão trabalhar para a gente. E chega-se a um acordo onde o governo da Eslováquia paga 500 marcos para cada judeu excedente que os nazistas levassem para Auschwitz. E o que nos impressiona é o depoimento de um policial que foi carregar os judeus para os trens lá, e que ainda hoje, aos 80 e tantos anos, diz com felicidade como ele se apropriou dos bens dos judeus que foram para lá. Então, essa questão do nazismo, ela se espraiou muito além da ideologia nazista. Nas Ilhas Britânicas, por exemplo, que fica no Canal da Mancha, o governo britânico, naquela ilhazinha, foi que separou os judeus que já tinham fugido da Polônia para voltar para ser entregue aos nazistas. A França colaboracionista é evidente, ou seja, havia algo muito além da ideologia nazista. Havia interesses estratégicos em ter ganhos, ter vantagem, ou talvez o medo do Estado alemão para não atingir os seus países, mas enfim, tudo isso documentado com acordos governamentais, com reuniões, com tudo. Então, isso é uma questão, na verdade, que ultrapassava a Alemanha, era uma questão europeia. É uma questão europeia. É uma questão europeia e é trágico e é terrível você perceber que governos que não tinham nada a ver com o nazismo, nem com Hitler, nada, colaboraram, tiraram vantagem e negociaram como quem está negociando uma mercadoria,
um acordo comercial qualquer, e estavam tratando de vidas, de crianças, de mulheres, de homens. O silêncio. Talvez não haja, eu não sei, talvez seja impossível dizer tudo, porque o tudo quase é impossível de ser abarcado numa coisa dessa, numa loucura dessa que generalizada. Veja, o antissemitismo é uma coisa, até a época do nazismo, até os horrores do nazismo, ser antissemita, quer dizer, o antissemitismo não era uma coisa assim, digamos, moralmente condenável. Não é? Apesar que já tinha os pogroms, né? Na Rússia czarista, você teve o Affaire de Dreyfus na França, que dividiu o país, mas eu quero dizer que era uma coisa dizendo que, digamos, que tinha legitimidade. Era possível legitimamente ser antissemita, né? Um povo errante, que uma minoria arrogante dentro da nação, era um corpo estranho na nação. A questão judaica, ela surge, sobre ela até Marx escreveu, não é? Logo em seguida a Revolução Iluminista, a Revolução Francesa, que, digamos assim, atribuiu igualdade aos judeus. E a questão judaica, que na época se discutia muito, você deve dar igualdade jurídica a uma minoria étnica, cultural, arrogante. Enfim, essa coisa do povo escolhido tinha um apelo muito forte de você, a endogamia judaica, enfim, um corpo estranho na nação. Eles deveriam ter os mesmos direitos, ou eles deveriam continuar com os seus direitos particulares, inclusive com certos privilégios particulares, mas também restrições particulares, como, por exemplo, a do culto público, né? Mas eu acho que tem uma questão aí econômica que Hannah Arendt trata nas origens do totalitarismo, que é muito forte, como base para o antissemitismo, que ela vai buscar a fonte em Tocqueville. Não sei se você lembra dessa passagem. Não particularmente. Que ela vai dizer que Tocqueville faz... no caso, Tocqueville analisando a aristocracia, sim, ele vai dizer que o aristocrata vai ser execrado na hora em que ele perde o poder. Enquanto ele tinha dinheiro e tinha poder, esse dinheiro era legitimado pelo poder. E ela faz uma analogia com os judeus. Enquanto os judeus tiveram na mão dinheiro, mas estavam participando da prévia dos Estados-nações, na verdade o Estado-nação é que vai disseminar esse antissemitismo na medida em que o judeu fica só com dinheiro, sem ter mais cumplicidade com o poder. Essa análise dela é muito bonita. Eu acho muito interessante, porque no medievo, no período anterior à Idade Moderna, realmente, digamos, cada barão daquele tinha seu banqueiro judeu. Eles eram integrados. Agora veja, também tem aí uma amálgama que é danado de tirar da cabeça das pessoas comuns, que é: todo judeu é negociante de dinheiro. Ora, meu Deus do céu, a imensa maioria não era, mas a imensa maioria era negociante, inclusive porque havia tantas restrições no sentido, por exemplo, de serem funcionários, tal. Então o judeu se ocupava de ofícios, de comércio, etc, etc. Bem, e aí você tem razão, com a criação dos Estados-nações, realmente fica um enclave, como uma espécie de um enclave dentro do território, já sem uma função tão relevante, e aí realmente os banqueiros Rothschild aparecem como tubarões, como povos POL, né? Enfim, como sugadores, como usurários, aquela figura exploradora. Olha, esse antissemitismo, digamos, social, cultural, é uma coisa tão forte que naquele livro de Charles Dickens, Oliver Twist, né, que é um livro inocente, infantil, ao mesmo tempo um livro de denúncia social muito forte, há uma figura execrável, Mr. Fagin, o Fagin, que é uma espécie de chefe daquele bando de meninos de rua que são ladrõezinhos e tal. E Mr. Fagin é um explorador de meninos de rua. Ele, no livro, ele horas é chamado Mr. Fagin, horas ele é simplesmente chamado o judeu. O judeu. Eu não me lembro se no livro Mr. Fagin efetivamente é um judeu, isto é,
pertencente à etnia judaica, ou seja lá o que isso for, ou se simplesmente você chama o judeu, num sentido depreciativo, aquele que vive de exploração do trabalho alheio. Mas é o tal do estereótipo que chega a nossos dias. Chega a nossos dias. Sim. Quer dizer, sim, eu acho que qualquer sociedade precisa de bodes expiatórios. Porque é uma forma de você tirar das suas costas o mal. O mal é do outro. Sem dúvida. O imigrante hoje na Europa, sobretudo Sim. na Europa, Estados Unidos e o Canadá são mais tolerantes, mas na Europa, hoje é um grande vilão, é um grande culpado pela crise e por tudo mais. Então, qualquer sociedade forma os seus vilões. É uma forma de Daqui a pouco no autodefesa. Brasil nós estaremos também elegendo vilões, os haitianos que estão chegando em grande número. Já estamos. Durante muito tempo. Bom, o nordestino em São Paulo. Agora, como está havendo um movimento de paulista vindo para o Nordeste, eu não sei. Pois amenizou um pouco mais. Uma das lições, bom, voltando à história da lição, uma das lições que ficam realmente da experiência nazista é que povo algum está isento dessa tentação. Aliás, o fim do filme deveria ter sido por aí. E não aquela coisa americanizada como você criticou. Eu não tinha percebido. Eu achei muito interessante. Quer dizer, esse perigo que fica no ar, né? Isso deveria ser uma mensagem final do filme. Sim. Povo algum pode dizer que está imune a repetir isso. Não, é uma tentação permanente das democracias modernas à ideia de você reencontrar uma unidade orgânica da nação e, portanto, a tentação totalitária, para lembrar um outro autor, enfim, de que eu gosto muito, Claude Lefort, é algo que está sempre presente nas democracias modernas.